Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos, irmãos, estar orando diante do nosso Pai, pedindo que a graça do Senhor esteja sobre nós. Ó Deus, é no nome poderoso de Jesus, Senhor, que nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares, pela vida dos nossos irmãos, pela vida da Tua igreja no Vital Brasil, Pai. Abençoa-nos, guarda-nos, Senhor, nesta caminhada. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos poderosas, a Tua vitória, Senhor. Encha-nos, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que podemos cada dia mais, cheios de fé, esta fé que vem do alto, caminharmos, Senhor, na Tua presença, Pai. Porque, Senhor, a Tua palavra diz que Tu, Senhor, é que vai à nossa frente, derrubando as muralhas para nos abençoar, para nos dar vitória, Senhor. E nós tomamos posse, Senhor, da nossa vitória. E nós tomamos posse, Senhor, das bênçãos que Tu tens para cada um de nós, Senhor. É no nome poderoso de Jesus, Senhor, que clamamos a Ti, Senhor. Guarda, Senhor. Visita-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, a Tua bênção, a Tua prosperidade, a Tua vitória sobre cada um de nós, Senhor, que possamos, Senhor, sair, Senhor, deste culto abençoado, cheios do Teu poder e da Tua bênção, Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que colocamos também diante de Ti, Senhor, os enfermos da nossa igreja, Senhor. Ó, Senhor, visita estas vidas, Senhor, e se sobre eles, Senhor, com a Tua cura, Senhor, porque Tu és um Deus que cura, que salva, Senhor, e nós cremos, Senhor, que Tu continuas operando nos dias de hoje milagres, Senhor, e Tu sabes, Senhor, que nós precisamos de um milagre em nossas vidas. Tu sabes, Senhor, que não há tempo para se perder em coisas vãs desse mundo. Não temos que colocar a nossa mente, o nosso coração nas preocupações e nas aflições deste mundo, mas colocarmos somente diante de Ti, Senhor, porque, Senhor, de Ti vem a vitória. Essa vitória que almejamos, Senhor, esta vitória que Tu já tens determinado para cada um, esta vitória e esta bênção que Tu já determinaste, que Teus anjos, Senhor, trouxessem para nós, Pai. É no nome poderoso de Jesus, Senhor. Abençoa esta nação, abençoa esta cidade, abençoa o nosso bairro, Senhor. Que estas vidas errantes, Senhor, que andam sedentas de Ti, Senhor, possam buscar os Teus caminhos, possam se converter, Senhor, porque só Tu, Senhor, é Deus, só Tu, Senhor, pode nos salvar e nos livrar de todo mal. E nós cremos, Senhor, que Tu podes operar maravilhas no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os nossos pastores, abençoa os nossos obreiros, Senhor, porque esta obra é Tua, Senhor. Somos ovelhas, Senhor, do Teu rebanho, Pai. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós declaramos, Senhor, que Tu és o nosso pastor, Senhor, que Tu és, Senhor, o nosso abençoador, e queremos tomar posse de tudo aquilo que Tu tens escolhido para cada um de nós, Senhor. Vida abundante, saúde, Senhor. É no poderoso nome de Jesus que nós clamamos a Ti e agradecemos, Senhor. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com nossos hinos de adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois
pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 16. Daniel 6, 16. Diz a palavra de Deus: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: Do teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos ter conhecimento e o entendimento da palavra que o Senhor nos dá no dia de hoje. Nós temos, irmãos, aqui nesse livro de Daniel, lá no capítulo 5, versículo 31, que nós não lemos, né? Mas a Bíblia faz questão de nos dizer que Dario tinha 62 anos de idade. E por que a palavra de Deus nos revela a idade nesse momento de Dario com 62 anos? Porque ele se considerava uma pessoa já idosa, tendo já percorrido todo um reinado e com adoração a diversos deuses. E ele se considerava que aos 62 anos não havia mais tempo para mudar de Deus, para adorar o Deus de Israel. Mas ele tinha uma certeza, que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Por isso que no final do versículo 16, ele diz com toda certeza: o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E esse é o nosso Deus, irmãos, que nós continuamente servimos e temos a certeza de que ele nos livra de todos os males deste mundo, que ele nos livra de todas as obras do inimigo e nos abençoa. Essa certeza Dario tinha, irmãos, mesmo estando já com essa idade de 62 anos, que ele achava, como a maioria das pessoas do mundo acham, que é uma idade que não dá mais tempo para mudar. Eu já testemunhei na igreja que certa vez, há muitos anos atrás, nós estávamos pregando para um senhor que tinha 80 anos de idade, e ele seguia diversas outras seitas e religiões, e quando nós conversávamos com ele, ele dizia: eu sei que o Deus de vocês é o verdadeiro Deus, eu sei que o Deus de Israel é verdadeiro, mas eu já estou com 80 anos e não há mais tempo para mudar. Por mais que levássemos a palavra de Deus para ele, ele sempre dizia a mesma coisa, e ele veio a falecer. E até aquele momento ele não havia aceitado Jesus em sua vida, porque ele achava que já estava com 80 anos e era tarde demais. Aqui o Dario passa pela mesma situação. Ele tem a certeza que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Ele vai e fala para Daniel, mas ele vai e diz que para ele já não dava mais tempo. E vejam bem, se nós conhecemos toda essa história que está no capítulo 6 de Daniel, nós verificamos que Dario dividiu o rei em 120 sátrapas ou governos, ou estados, como poderíamos entender, e sobre eles 3 presidentes. Um presidente para cada 20 sátrapas ou estados, e Daniel era um deles. Daniel era uma bênção, era um homem escolhido por Deus, como cada um de nós somos escolhidos por Deus. E o que aconteceu? Daniel, nesta presidência sobre os 40 sátrapas ou sobre os 40 estados, se quisermos entender essa divisão, diz a palavra de Deus no versículo 3, porque nele havia um espírito excelente, e o rei Dario pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O Senhor já tinha falado no coração de Dario, e Dario tinha certeza
sobre as bênçãos e do Deus de Daniel, mas vejam bem, o Daniel começou a se sobressair naquele reinado e começaram então as pessoas que procuravam ser contra ele, mas não encontravam ele nenhuma culpa, porque ele era um homem fiel a Deus, ele era uma bênção diante de Deus, e nós também somos uma bênção diante de Deus. E vejam, irmãos, que eles fizeram de tudo para convencer Dario a editar alguma lei, alguma nova ordenação que viessem a pegar Daniel, mas em nada eles conseguiam, até que conseguiram exatamente proibir que o povo da Medo-Pérsia pudesse estar orando ao Deus de Israel. E Daniel fazia isso, como diz a palavra de Deus, e orava ao Deus de Israel no seu quarto, né, na janela voltada para Jerusalém. Ele orava 3 vezes por dia e apresentava a sua vida a Deus. Primeiro, agradecendo por mais um dia na presença do Senhor. E depois pedindo ao Senhor que continuasse abençoando não só ele, mas como todo o povo de Israel e principalmente aqueles que se encontravam no exílio. E assim chegou o momento em que aqueles sátrapas conseguiram contra Daniel, conseguiram achar aí um grande erro nele e procuraram o rei e disseram: olha, Senhor, Daniel está diante do Deus de Israel e por esta razão ele deve ser condenado. E aí chegamos no texto que nós colocamos. Daniel é lançado na cova dos leões porque estava contra a legislação editada pelo próprio Dario e que não poderia ser modificada. Mas aqueles homens que eram inimigos de Daniel, invejosos, colocaram então que Dario tinha que cumprir a sua legislação. E Dario, irmãos, muito entristecido, mandou colocar Daniel na cova dos leões. Mas ao mesmo tempo que Dario mandou que Daniel fosse levado para a cova dos leões, ele disse: eu tenho certeza que o teu Deus vai te livrar. O teu Deus, que é o verdadeiro Deus, ele vai te livrar da boca dos leões. E passado um dia, irmãos, no outro dia pela manhã, diz no versículo 20, capítulo 6, versículo 20, diz: chegando-se ele à cova, chamou Daniel com uma voz triste, porque ele pensava que Daniel tinha morrido, mesmo ele afirmando várias vezes que ele tinha certeza de que o Deus de Daniel poderia e iria salvá-lo. Ele disse, o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Irmãos, o mundo tem a certeza de que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que nos abençoa, nos guarda, é um Deus que nos protege, e cada dia mais nós precisamos de estar diante desse Deus, na certeza de que Ele é todo poderoso e tudo pode para livrar os teus servos, e nós somos servos do Deus Altíssimo. Vejam que Dario, com toda a tristeza, começou a chamar Daniel. Ele queria ter a certeza de que Deus havia livrado Daniel. E olha que lá no capítulo 6, versículo 16, que nós lemos, Dario fala exatamente para Daniel: eu tenho certeza que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele vai te livrar. E isso aconteceu, irmãos. Então Daniel falou ao rei lá da cova dos leões, diz: ó rei, vive eternamente. Daniel aqui com toda a humildade, ele tinha certeza, porque ele era cheio do Espírito de Deus, ele tinha certeza de que não tinha como mudar aquela legislação. E ele tinha certeza que Dario tinha que colocar ele na cova dos leões, tinha que cumprir a lei, senão Dario seria destruído. Ele cumpriu a lei, mas Daniel também tinha certeza de que o nosso Deus iria livrá-lo de todo mal. E Daniel agora diz humildemente: ó rei, eu nunca fiz nada contra você. Ó rei, que vive eternamente, está no versículo 21. Nada, nunca me levantei contra ti, Senhor.
No versículo 22, Daniel dá esta linda palavra e diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Isso é uma linda palavra, irmãos. É uma palavra de honestidade, de certeza de que mal nenhum poderia suceder com ele, porque Deus era com ele. Esta é a certeza que nós também temos, que Deus é conosco. E se buscarmos e continuarmos buscando incessantemente a face do Senhor sobre as nossas vidas, cada dia mais Ele aumenta a nossa fé e nós tomamos posse da certeza que nenhum mal poderá nos atingir, porque é Deus que nos guarda. E o rei, irmão, diz a palavra, que o rei ficou felicíssimo em ver que o Deus de Israel cumpriu a sua palavra. Mas, irmãos, em momento algum, nesta palavra, ele diz que ele se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor. Mas o que Dario fez foi escrever uma nova lei, um novo édito, que está no versículo 26, e ele diz: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Irmãos, é um reconhecimento daquilo que ele já tinha falado para Daniel, dizendo para Daniel: o teu Deus a quem tu serves continuamente, ele te livrará, ele já te livrou. É a mesma palavra que serve para cada um de nós. O nosso Deus, a quem nós servimos continuamente, ele já nos livrou de todo mal e continuará nos livrando de todo mal que o inimigo colocar contra nós, porque o Senhor nos ama. Somos preciosos para o Senhor. E aqui, irmão, nesta palavra linda, nesta decreto feito por Dario, nós vemos um ímpio que não reconheceu o poder de Deus, mas se colocando diante do Deus e dizendo àquele povo que todos temam e tremam diante do Deus de Israel. Por quê? Porque ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Ele é o nosso Deus que permanece para sempre sobre as nossas vidas. E ele ainda diz mais no versículo 27, irmãos: ele livra e salva. Vejam que Dario, aquele ímpio que achava que já era muito idoso para se converter ao Deus de Israel, ele diz: o teu Deus, Daniel, ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então, irmãos, nós temos diante de nós uma palavra que repete as palavras do rei Dario, de um decreto, de uma legislação emitida pelo rei Dario, reconhecendo o poder do Deus de Israel. É o nosso Deus, irmãos. É esse Deus a quem nós servimos continuamente. É esse Deus a quem nós buscamos continuamente. É esse Deus que nós pregamos e ensinamos para que todos possam estar livremente diante dele. É esse Deus que o próprio Dario diz: ele é que livra e salva. Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou a Daniel. Irmãos, o Senhor não impediu que Daniel fosse levado à cova dos leões, mas o Senhor fechou a boca do leão. Muitas vezes, nessa caminhada dessa vida, irmãos, somos lançados na cova dos leões, mas Deus não permite que o leão nos faça dano. É o que está nesta palavra. E vejam, irmãos, Daniel, versículo 28, e Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa, irmãos. Isto é uma palavra de vitória, irmãos. É uma palavra que não só a vitória de Daniel, mas também é uma palavra de vitória para as nossas vidas. E não se esqueça, somos a todo momento lançados na cova dos leões, porque os leões estão aí ao derredor,
tentando nos abocanhar, tentando nos destruir. Mas o Senhor fecha a boca do leão, porque o Senhor nos ama, porque somos preciosos para Ele. Olha, meu Deus, que palavra bela. A palavra diz, operando Deus, quem impedirá, irmãos? É Deus que opera sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, irmão. E nesses momentos difíceis, nós conclamamos ainda mais. Não se afastem dos caminhos de Deus, não se deixem levar por todos esses ensinamentos, falsos ensinamentos que são pregados por este mundo. Não se deixe levar pelas palavras dos darios que percorrem este mundo afora, mas creia em Deus, creia no operar de Deus como está aqui, porque é Ele que envia os seus anjos para fechar a boca do inimigo. É Ele que já determinou os seus anjos para que nos traga a nossa bênção, a nossa vitória, aquilo que Ele tem determinado para cada um de nós. A palavra de Deus diz que o Senhor tem tesouros escondidos para cada um de nós, que sequer podemos conhecer ou temos algum conhecimento, irmão. Tenha certeza, meu irmão. Apenas aguarde e clame ao Senhor pelo seu tesouro. Nós estamos aguardando nosso tesouro. Nós temos a certeza de que Deus tem algo muito especial para cada um de nós. As lágrimas que temos derramados, as preocupações e aflições que muitas vezes têm entrado em nossos corações, irmãos, são para nos levantar, para que possamos estar mais e mais diante do Senhor, buscando a face do Senhor, na certeza de que Ele é conosco, meus irmãos. Então, que esta palavra possa penetrar no mais profundo de nossas vidas, que essa palavra possa nos levantar a cada um de nós nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de tanta criminalidade, nesses tempos de tanta maldade. Mas nós temos o Senhor nosso Deus, que nos toma pela mão direita e caminha conosco. É por Ele, é pelas veredas da justiça, é por amor do seu nome, e que o Senhor possa nos abençoar poderosamente. Recebe agora as bênçãos sacerdotais que estão lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 em diante, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.